Iremos dar início às nossas atividades com a mensagem Perdão e Liberdade do Espírito Emmanuel. Aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde estiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. A morte não é libertação pura e simples. Desencarnar a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que lhe são próprios. Muitos conduzem consigo, além túmulo, uma taça de fel envenenado, com que aniquilam os melhores sonhos dos que ficaram na terra. E muitos dos que ficam na terra conservam consigo no coração um vaso de fogo vivo que destrói as melhores esperanças dos que demandam o cinzento portal do túmulo. Não procures para a tua alma o inferno invisível do ódio. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Nem sempre somos a vítima real, de vez que por atitudes imanifestas induzimos o próximo a agir contra nós, convertendo-nos ante o Tribunal da Justiça Divina, em autores intelectuais dos delitos que passamos a lamentar indebitamente diante dos outros. Toda intolerância é violência, toda dureza espiritual é crueldade, quase sempre. A crítica é corrosiva do bem, tanto quanto a acusação habitualmente é um chicote de brasas. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Convidar aqui a nossa amiga Joyce a fazer a nossa oração inicial. Fechemos os olhos nesse momento e elevemos nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, aqui na nossa casa espírita, mesmo que distantes fisicamente, estamos juntos, unidos pelo pensamento e pelos sentimentos de amor uns aos outros, que nos fortalece cada vez mais. Divino amigo Jesus, nós possamos essa noite receber os ensinamentos do Teu Evangelho, tal qual o Senhor nos deixou. Nós possamos, Senhor, compreender esses ensinamentos, perdão, e que possamos aplicar no nosso dia a dia. Oramos, Senhor, para que a gente compreenda os Teus ensinamentos, que não basta perdoar 7 vezes 7, 20 vezes 70, mas sim infinitas vezes. Auxilia-nos, Senhor, principalmente a nos perdoar, para que possamos prosseguir nessa trajetória fortalecidos, guiados pela espiritualidade maior, e que possamos estender a compreensão que temos conosco, com os nossos erros, também aos outros. Rogamos aos bons espíritos que inspire o nosso irmão Vance, o palestrante dessa noite, para que ele possa trazer o Teu Evangelho tal qual o Senhor nos deixou, simplicidade e amorosidade. Abençoa, Senhor, a todos nós que estamos encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. O tema de hoje, meus irmãos, ele se encontra no capítulo número 10, nos itens 1 a 4, e fala sobre o perdão das ofensas. Perdoai para que vosso Pai, que estais no céu, vos perdoe. Quando a gente vai falar sobre perdão, a gente certamente tem como referência e como convicção que é para todos nós o maior desafio nessa nossa jornada evolutiva. É o maior desafio. Na verdade, a gente já cometeu muitos erros nessa e em outras encarnações. Já tomamos decisões ruins, já fizemos condutas inadequadas, já tivemos a oportunidade de prejudicar os outros e a gente também teve situações que fomos prejudicados. E nessas situações que nós fomos prejudicados, nós tivemos muita dificuldade de perdoar. Quando nós fomos algozes, queríamos ser perdoados. Esse é o convite da nossa reflexão de hoje. Precisamos aprender a perdoar. O tema mais importante que a gente
considera nesse aspecto do perdão se encontra no Evangelho de Mateus. Talvez dos evangelistas, Mateus é o que mais traz para a gente riqueza de detalhes na importância do perdão. No Evangelho de Mateus nós vamos encontrar a célebre frase: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. É certo, portanto, que se nós perdoarmos aqueles que cometeram faltas em relação à nossa conduta, nosso Pai Celestial também vai nos perdoar. Se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, o Pai Celestial também não terá esta conduta em relação ao nosso comportamento. O que a gente tem mesmo é um contexto que é muito comum a todos nós, sem exceção. Queremos o perdão, mas na prática não sabemos ainda perdoar. Nós perdoamos parcialmente, né? Do tipo, te perdoo, porém eu quero que você mantenha o distanciamento social além do exigido pela vigilância sanitária. A gente quer ficar distante. A gente não quer mais contato com aquele que nos magoou, que nos ofendeu, que cometeu algum ato que venha a comprometer a nossa relação de amizade. Certamente, quando a Joyce fez a sua prece inicial para que a gente pudesse trazer esse trabalho, ela citou aqui uma passagem que tem envolvendo Jesus e Pedro, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? E Jesus responde, ele perguntou e ainda comentou, até 7 vezes? E Jesus responde, não vos digo que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Obviamente ninguém vai ficar no número 490, mas era uma forma que Jesus tinha de mostrar para nós que a gente não pode ficar nos limitando a determinada quantidade de vezes que nós temos que perdoar. É muito difícil o perdão, sem dúvida. E para que a gente possa aprender a perdoar, é necessário que a gente desenvolva outras virtudes morais. Algumas virtudes morais irão certamente ser um instrumento para que nós possamos aprender a perdoar. Dentre as virtudes morais, aquela que vai permitir que a gente consiga desenvolver essa bênção que é o perdão é a misericórdia. Misericórdia seria nós esquecermos as ofensas cometidas contra nós. O difícil é que a gente sempre tenta raciocinar como parâmetro as grandes dificuldades, né? E se a gente tentasse começar pelo primeiro degrau, que a gente exercitasse a misericórdia nas pequenas ofensas, a gente já conseguiria alguma coisa. Porque se a gente mantém o ódio dentro de nós, se a gente mantém a ira dentro de nós, o rancor, esses sentimentos eles são bem típicos daquelas almas que não têm nenhuma elevação, não têm nenhuma grandeza. E a gente sabe que nós somos criados para que a gente atinja uma perfeição relativa. Como sempre, todas as nossas condutas, todas as nossas opções serão pautadas no livre-arbítrio. O Pai nos dá o livre-arbítrio. Ele sempre nos dá o livre-arbítrio em tudo. A gente pode relevar ou não relevar, a gente pode perdoar ou não perdoar, a gente pode esquecer ou não esquecer. Porém, um alerta que o Evangelho nos deixa. Aquele que diz, nunca perdoarei, vai ter que prestar essas contas no mundo espiritual. Com que direito nós queremos o perdão das nossas faltas se a gente não consegue perdoar aqueles que nos ofenderam? Sempre que a gente tem esse tema, sempre que se aborda esse assunto em qualquer palestra, em qualquer estudo da doutrina, a gente sabe que a gente precisa ter como referência Jesus. Porque Jesus nos ensinou que a misericórdia não pode ter limites. Jesus nos ensinou a perdoar os nossos irmãos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, caso seja necessário. E aí, nós temos duas opções, como fazer a opção pelo perdão. A primeira opção é aquela opção mais nobre, né, mais generosa, aquela que a gente perdoa e não fere o amor próprio daquele que nos ofendeu. Nós somos mais suscetíveis, mais amorosos com relação ao nosso adversário. E existe um segundo perdão, que é aquele que impõe ao outro uma condição. Normalmente essa condição para o ofensor ela tem na sua essência tentar humilhá-lo. Que adianta eu tentar perdoar alguém na condição de meu algoz e se eu dou para ele uma condição de humilhação, né? Eu não estendo a minha mão como deveria. Eu crio pré-condições ou requisitos para que ele seja perdoado. Isso não é perdão, porque o perdoado vai sentir o peso e esse peso vai até causar irritação. Irritação para ele e para nós também. É impossível, portanto, nós atingirmos uma reconciliação sincera se a gente for agir com o nosso orgulho ferido. E isso é o maior entrave para cada um de nós. Nenhum,
durante essa existência e nas próximas, iremos passar sem um dia termos contendas, divergências, desentendimentos. Isso em qualquer ambiente, nas relações interpessoais, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, sempre vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Nos resta, como espíritas que somos e conhecedores da doutrina, buscar nessas situações conflituosas os ensinamentos que Jesus nos deixou. Talvez a gente consiga se livrar com mais facilidade. Certamente, esta condição que a gente tem, que se apresenta no dia a dia, ela serve para que a gente possa crescer moral e espiritualmente. Aquele espírita que busca ser conciliador, que busca ser desinteressado, que busca ser caridoso, certamente ele vai aprender a fazer a prática do perdão com mais facilidade. Isso não se limita à condição de espíritas, qualquer um de nós tem essa capacidade independente da religião, porque qualquer religião que a gente for analisar, ela vai trazer a prática do perdão como uma referência moral de grande valia. Se nós não agirmos assim, nós seremos prisioneiros do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção. Se a gente não agir assim, a gente não vai conseguir aprender a perdoar. São muitas as obras espíritas que trazem esse assunto, uma riqueza de detalhes muito grande. E eu fui buscar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26, um trecho que ele é muito importante porque dentro desse trecho do Evangelho de Mateus, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Triunfo Pessoal, faz uma abordagem mas muito diferente do que a gente costumeiramente ouve. O Evangelho diz assim: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te cerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então a gente vai fazer agora uma abordagem que tem no livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, cujo título é Triunfo Pessoal. O que é que a Joana de Ângeles faz? O que é que ela traz de abordagem que eu considero um marco, uma diferença? Joana diz que a gente precisa muito entender que nós temos dois adversários, os adversários internos e os adversários externos. E costumeiramente a gente só se preocupa com os adversários externos, com aqueles que são os nossos desafetos. Na verdade, os maiores adversários são os internos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos inadequados. No momento que a gente deixa as paixões atordoarem a nossa vida, a gente vai ficar em desalinho, a gente vai ter tormentos, a gente vai sofrer. Então, Joana pinça do Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 5, a frase: em verdade te digo, não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. O que é que seria isso? Que nós não teremos paz enquanto não eliminarmos dentro de nós esses hábitos que são perturbadores. Se eu não consigo tirar de mim os maus pensamentos, os maus sentimentos, os comportamentos que são considerados inadequados, eu não vou conseguir paz interior. Sem paz interior, eu não vou conseguir perdoar, porque eu não vou ter nenhuma condição de fazê-lo. Para que eu possa buscar conciliação com os adversários externos, que costumeiramente são os nossos desafetos, primeiro eu tenho que ter a minha conciliação interna. Essa conciliação interna só vai me permitir perdoar aquele que nos feriu, graças a gente ter rompido uma barreira. Qual barreira? Joana traz para nós que a maior barreira é o orgulho ferido. Porque quando a gente está com o nosso orgulho ferido, a gente não enxerga, a gente não vê o que fez. E se a gente não consegue eliminar essa fonte de ressentimento, o perdão externo é algo que vai ser de faz de conta. Se eu não consigo eliminar o meu orgulho ferido, se eu não consigo trazer para dentro de mim uma paz que só eu posso propiciar, não vai adiantar nada. Eu, através de expressões verbais, dizer eu te perdoo, está tudo esquecido, está tudo bem. Então, o orgulho ferido, muitas vezes, na verdade, é uma projeção. Projeta a minha culpa, projeta a minha desculpa, projeta a minha vitimização. Joana é bem clara com relação a isso. Nós fazemos o quê? Projetamos no outro a nossa culpa, buscamos no outro a desculpa e trazemos com grande carga a nossa vitimização. Achamos que somos a maior vítima, que somos perseguidos, que somos injustiçados. Dentro do Evangelho de Mateus, Joana diz para a gente que o termo depressa que ele cita lá é o agora, e que o termo estás a caminho seria no momento que a agressão se manifesta.
Dentro de nós, a agressão em função dos nossos pensamentos inadequados, dos nossos sentimentos que geram ações inadequadas, dos nossos comportamentos, ele é uma constante. É como se existisse uma situação que não é consumada, ela se mantém. E se nós não tratarmos esses pensamentos negativos como adversários, que devem ser literalmente apaziguados, a gente vai sofrer. Precisamos, portanto, entender que dentro de nós, se a gente conseguir sumir com esta condição, a conciliação com o exterior vai ser automática. Que tal a gente aprender que nós somos aprendizes? Aprender a ser aprendiz, né? É uma redundância, mas ela é muito verdadeira, porque todas as vezes que eu não reconheço a minha pequenez, eu ajo de uma forma orgulhosa, presunçosa, e não consigo me entender. Fechando essa análise, Joana diz assim, lá no Evangelho de Mateus, quando nós temos lá, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao oficial, que te coloque na prisão, essa prisão ela tem um sentido figurado muito intenso. Essa prisão é o símbolo dos nossos conflitos. O símbolo dos nossos conflitos que, porventura, nós criamos e que são extremamente desnecessários. A culpa e a desculpa. A culpa e a desculpa. E todas as vezes que a gente cai nesse ciclo de análise, a culpa é o auto-julgamento. Ela começa no auto-julgamento. Por quê? Porque a gente se julga e acha que nós somos o juiz que poderá definir a nossa própria sentença. Nós nos transformamos em réu, juiz e aplicador da lei. Então, essa autopunição, na verdade, ela é uma prisão que não possui grades. Uma prisão sem grades, onde nós criamos doenças físicas e enfermidades mentais das mais variadas. Por que a gente precisa ter esse cuidado? Se a gente não criar esse instrumento de analisar com frieza e não deixar que a culpa e a desculpa tomem conta de nós, a gente vai se achar na condição de estar galgando uma perfeição que a gente não tem ainda. Doenças existenciais nós vamos ter sempre. A gente vai ter dias que nós vamos estar tristes, a gente tem dias que a gente não sabe por que a gente está triste, mas a gente precisa entender que isso faz parte da nossa vida. Momentos de tristeza nós iremos viver sempre. O que a gente não pode fazer é estabelecer a tristeza como uma referência de vida. A desculpa, também assim como a culpa, ela passa lá pelo auto-julgamento. Aí, quando a gente busca a desculpa, a gente projeta no outro as nossas imperfeições. Vemos, até a psicologia traz isso, né? Vemos no outro os nossos defeitos e falamos em alto e bom som. Destacamos esse defeito em alto e bom som, quando na verdade eles muitas vezes são nossos. Então a gente cria uma prisão sem grades. Criamos uma prisão sem grades em função da nossa culpa, da nossa desculpa e da nossa vitimização. Aquele que não se enxerga nessa condição, que ele está se achando uma pessoa acima do bem e do mal, através de sua presunção, não vai achar que é prisão, vai se sentir num hotel 5 estrelas, né? E muitos de nós vamos passar a vida inteira, oscilando entre culpas e desculpas, até o momento que a gente possa enxergar que nós somos aprendizes, que nós somos criaturas que estão literalmente em uma jornada evolutiva. E quando a gente percebe que nós estamos nesta condição, já é o primeiro passo para conseguir aprender a perdoar. Se a gente percebe que nós estamos mergulhados em conflitos, o que é que a gente tem que fazer? O caminho de volta para a casa paterna. A casa de Jesus, a casa de Deus. Porém, a gente vai precisar realizar uma ação. Essa é aquela ação citada lá por Mateus, né? Lá no capítulo 5, versículo 25 e 26. Pagar o último ceitil. Semana passada eu assisti uma palestra do Miguel e ele falava sobre isso, né? Falava sobre o ceitil. Ceitil é a menor porção de uma moeda, é o valor mínimo. Então, Jesus usou esse símbolo. Aí a pergunta é, por que ele usou esse símbolo até o último ceitil? O que ele quer dizer com isso? Pagar o último ceitil, meus amigos, seria a gente começar a agir de forma mais humilde, com mansuetude, com acolhimento, porque reconhecer que os problemas causadores de conflitos não acontecem por causa dos outros é um grande passo. Muitas vezes os nossos conflitos são nossas responsabilidades. Se nós geramos os nossos problemas, se nós temos essa responsabilidade, a solução também passa por nós. Ao reconhecermos que nós estamos dentro dessa prisão sem grades, que a Joana de Ângeles cita, nós vamos conseguir pagar o último ceitil. Por que é tão pequena a dívida? Jesus sabe das nossas limitações. Deus sabe que nós não poderíamos ter uma fiança muito alta, porque a gente não ia conseguir pagar. Então, se essa fiança fosse muito alta,
Nós íamos ficar eternamente nessa prisão sem grades. Então, o que é que Deus faz conosco? Deus, com seu amor sublime, conhecedor das nossas limitações, nos pede apenas o mínimo e muitas vezes nós nos negamos a fazê-lo. Deus sabe que nós somos aprendizes, Deus sabe que nós somos espíritos imperfeitos, mas Ele sabe também que nós somos perfectíveis. É essa a nossa condição, de crescer, de se aperfeiçoar moralmente. Se a gente conseguir realizar essa ação, certamente nós vamos sair da prisão da culpa e da desculpa. E aí nós vamos conseguir nos conciliar com os que estão lá fora. Percebe que a solução do perdão não passa simplesmente com relação ao adversário externo? Joana de Ângeles foi muito, vamos dizer assim, feliz nessa abordagem que nos ensina. Se resolve primeiro. Se liberta dos grilhões da culpa, da desculpa e da vitimização que você consegue perdoar. Primeiro vamos nos conciliar. Resolver as nossas pendências com os nossos adversários internos. Eliminarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa presunção de acharmos que não precisamos de ajuda. Se nós fizermos isso, nos libertamos. Se não fizermos, nos manteremos nessa prisão sem grades que nós mesmos criamos. Se a gente conseguir fazer isso, os nossos sentimentos que geravam culpa e desculpa irão sumir. As nossas relações serão mais fáceis. Então vai ser mais fácil a gente assumir responsabilidades. Porque pedir perdão não significa que a coisa acabou. Perdoar também não significa que aquilo acabou. É preciso assumir a responsabilidade pelos nossos erros. A gente precisa aprender com os nossos erros, a gente precisa reparar os nossos erros. Qual é a arma que a gente tem? A nossa arma, certamente, é aprender a usar o poder transformador do amor. Jesus mostrou isso para nós. Nós falamos para todos que Jesus é o nosso modelo, então vamos fazer a mesma coisa. Se nós fomos criados com esse poder que ainda está latente dentro de nós, a gente tem que despertá-lo, o poder do amor. Assim como dentro de nós existem gravadas as nossas leis divinas, o amor, essa fonte inesgotável, essa fonte viva, está dentro de nós também. Através dessa fonte de amorosidade, a gente vai conseguir nos reabilitar. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir oferecer a ninguém bênçãos, alegrias, momentos de felicidade. E esse tipo de situação, nós só conseguimos enxergar com os olhos da alma. Se nós ficarmos limitados à nossa condição material, a gente não vai conseguir enxergar. Eu estava conversando com a minha esposa a respeito desse tema de hoje, e ela me lembrou de uma situação, de uma mesa mediúnica, onde o doutrinador, onde o conselheiro, que estava recebendo um espírito muito endurecido, percebia que esse espírito que visitou a mesa mediúnica estava muito revoltado. Ele ficava revoltado e falava o tempo inteiro de vingança, porque um sujeito tinha matado sua esposa e suas filhas. E ele porque queria a vingança a qualquer preço. E tentava isso, e durante anos e anos no mundo espiritual vagava. E a maior dor que ele citou para aqueles membros da mesa mediúnica era não poder ver a família. E a conversa daquele que estava lá na mesa mediúnica com esse espírito tão endurecido pautou em cima desse assunto, orbitou em cima desta conclusão, que ele não via a família porque ele estava literalmente atrelado à condição de vingança. Vocês me dêem um minuto, meu computador está dizendo que a bateria está acabando. Dê só um segundo, por favor. Obrigado, consegui já. Eu estava com medo de não achar o carregador. Isso aí ia me deixar na mão. Mas graças a Deus deu certo. Então, como eu estava falando, os membros da mesa mediúnica perceberam que o grande problema que ele tinha era não conseguir se desvencilhar desta relação de ódio que o mantinha preso a esse indivíduo. A sua esposa e suas filhas já tinham perdoado. E ele não conseguia vê-las por isso. No momento que ele conseguiu se libertar disso, se afastar dessa condição e deixar na mão da espiritualidade as consequências cabíveis, ele conseguiu novamente rever sua família. Então, se a gente tem o valor da misericórdia como referência, esquecer os aspectos que nos magoaram, o perdão das ofensas recebidas, isso vai ser possível para nós. Obviamente, insisto, isso não é um trabalho a curto prazo, né? A gente vai conseguir atingir esse estágio a médio e longo prazo. A gente tem que passar por muitas situações para conseguir
chegar a esse patamar. Porém, a gente precisa acreditar. Muitas vezes nós conseguimos alimentar o ódio daquele que gosta de ódio, né? Existe uma passagem de uma historinha de um monge que, andando com seus discípulos, ele andava lá no Oriente e um indivíduo pegou e no meio lá da caminhada desafiou aquele líder religioso e brigou e xingou e fez de tudo. E ele não respondeu nada. Continuaram lá, chegando no local das suas orações, um dos discípulos falou assim: mestre, fulano lhe agrediu, lhe chamou de muita coisa, faltou com respeito e o senhor não fez nada. E ele falou assim: quando nós recebemos um presente e não queremos recebê-lo, com quem fica o presente? Ah, fica com quem trouxe. Pois é. Então, se a gente não recebe uma ofensa, essa ofensa certamente vai ficar com quem a trouxe. É isso que é pagar o último ceitil. É a gente ter essa condição de humildade e de mansidão. Precisamos, portanto, entender que Deus sabe que nós somos imperfeitos, mas que nós estamos numa caminhada em busca desta perfeição. Vamos nos conciliar conosco para depois conseguirmos com os demais. Se a gente consegue assumir a responsabilidade pelos nossos erros, se a gente consegue reparar o que nós causamos, certamente a gente vai conseguir crescer. Se a gente buscar no Mestre Jesus a nossa referência, nós estamos no caminho certo. Infelizmente, ainda temos alguns irmãos, né, que não se sentem bem, né? Eles não aceitam essa condição e só se sentem felizes ou realizados quando eles sentem que os seus desafetos tropeçam. Ficarei muito feliz quando acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu comigo. Quero para ele todas as situações adversas possíveis. E isso é muito ruim, porque se a gente lembrar, a gente é regido por quem? Pela lei de causa e efeito, e a gente vai ficar atrelado a esse nosso desafeto. É muito fácil a gente identificar os irmãos que estão assim. Sabe por quê? Porque quem pensa desta forma, ele tem como marca ser uma pessoa amargurada, ressentida, vive mergulhado na ira. Então, se a gente sabe que nós somos regidos pelas leis divinas, e dentre elas tem a lei de causa e efeito, vamos experimentar situações que nós vamos proporcionar aos outros. Se eu propicio a você bons momentos, certamente eu terei bons momentos. Se eu planto nesse solo fértil somente situações inadequadas, eu vou colher coisas ruins. Então, sejamos misericordiosos, né? Vamos aprender a perdoar para que a gente possa ser perdoado. Quanto você já aprendeu? Não, eu estou em aprendizado, como você. Eu estou tentando aprender. O que ocorre é que muitas vezes a gente fica adiando essas oportunidades que Deus nos dá. Certamente os nossos desafetos, aquelas contendas que aconteceram ao longo da nossa vida, foi para que a gente pudesse exercitar essa prática do perdão. Eu queria que só você pensasse, não precisa falar nada agora não, você fala só depois. Depois você me fala. Existe alguém aqui que já te machucou, dentre nós, alguém que te machucou e que você não conseguiu perdoar? Não precisa falar. Será que tem alguém que te machucou e disse assim, eu não consigo perdoar esse sujeito? Já percebeu o quanto faz mal a gente ficar alimentando esse ódio, esse desejo de vingança por algum desafeto? É como se fosse uma corrosão de um metal, a oxidação, a gente sofrer. Então o antídoto é a gente fazer da nossa vida uma oportunidade de reparação, de construção. Porque senão a gente vai trazer esse nosso desafeto para junto de nós. E aí o primeiro passo, vamos compreender. Compreender. Se colocar no lugar do outro para poder compreender. Sem compreensão, não existe perdão. Se eu não compreendo o que é que levou alguém a fazer alguma coisa em relação a mim, não vou conseguir perdoar. Lá na cruz, Jesus pediu ao Pai que perdoasse-nos, né? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, se Jesus pediu na cruz isso por nós, por que a gente não pode fazê-lo? No Livro dos Espíritos, na questão número 923, se fala muito sobre uma virtude que, ao lado da misericórdia, ela é fundamental para nós, que é a caridade, né? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o terceiro aspecto, o perdão das ofensas. A caridade, a mãe das virtudes, traz essas três situações: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Essa terceira é o que a gente está tentando trabalhar hoje, refletir sobre ela. Se a gente conseguir se distanciar dos males que nos causaram, a gente vai conseguir um equilíbrio espiritual. Porque se eu ficar o tempo todo simplesmente pensando naquilo que me incomodou, naquela injustiça que foi cometida em relação a mim, eu vou me envenenar. Eu vou me envenenar e vou trazer para perto de mim esse desafeto.
Emmanuel, em um de seus textos, nos livros psicografados por Chico Xavier, diz: quando a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Ele nos alerta, fique esperto, né? Fique esperto. Dentre essas historinhas que a gente gosta de contar aqui, tem uma que o Divaldo contou. Obviamente eu não tenho a capacidade narrativa que o Divaldo tem, né? Quando ele conta as histórias, quem está perto começa a chorar. O Divaldo conta que na Segunda Guerra Mundial, um grupo de militares, não cita qual era o país, invadiu uma residência, matou os pais de uma jovem e em seguida estupraram a sua irmã mais nova e a levaram. A levaram e deixaram na condição de prostituta durante um grande período. Ela consegue fugir e, ao fugir, ela busca um novo sentido para a vida dela. Ao invés de procurar se vingar, ela foi estudar. Ela foi estudar e foi trabalhar como enfermeira. E nesse período, nos campos de batalha, ela ajudava como enfermeira. Durante essa batalha, durante a Segunda Guerra Mundial, chega um militar extremamente comprometido no seu estado físico. Ninguém mais queria cuidar dele, porque já achava que era o fim do poço, ninguém ia dar tempo para cuidar dele, porque tinha coisas mais importantes, dentre elas, tentar salvar alguém que poderia ser salvo. E essa enfermeira, diuturnamente, cuidou desse militar enfermo. Diuturnamente, ela dedicou suas horas para ficar cuidando dele. E ele se recupera. E quando ele se recupera, ele chega para a equipe médica lá do hospital de campanha, agradece, e o diretor daquele corpo clínico fala: você não tem que agradecer a nós, porque nós não fizemos praticamente nada. Quem fez tudo isso para você foi aquela enfermeira ali. Aí ele olha para ela e agradece, e quando fala com ela, ele diz: eu lhe conheço de algum lugar. Por que é que você me é familiar, mas certamente você me conhece. O senhor entrou na minha casa, o senhor matou os meus pais, o senhor estuprou a minha irmã e me levou para a prostituição. Mas eu aprendi, ao longo da minha vida, o ensinamento que Jesus nos deixou. A gente tem que aprender a perdoar. E eu pedia para ele o tempo inteiro: me dê uma oportunidade da prática do perdão. E ele, na sua grandeza infinita, mandou o Senhor aqui. Então, são situações que destacam para a gente que a capacidade de perdoar, quando a gente pensa que não tem, alguns dos nossos irmãos conseguem nos dar provas que a gente consegue. Imagina quantas pessoas estão hoje nos presídios porque não souberam perdoar, optaram pela vingança. Os hospitais hoje estão cheios de casos de Covid, mas a gente pode citar duas situações aqui, né? E a Maí, que é médica, vai entender o que eu estou falando. Existem muitos hospitais que você encontra pessoas com problemas cardíacos porque fica fomentando a vontade de vingança, o ódio exacerbado, né? Gera problemas de gastrite, úlcera. Por quê? Porque fica o tempo inteiro remoendo a vontade de se vingar. Isso é um grande problema. Para amar verdadeiramente, a gente tem que aprender a perdoar. Não tem como não fazê-lo. Para amar verdadeiramente, nós temos antes de aprender a perdoar a nós mesmos, através dos nossos adversários internos, conciliarmos com eles, para depois nos conciliarmos com os adversários externos. Nessa mensagem maravilhosa da Joana de Ângeles. O apóstolo Paulo cita o perdão em muitas e muitas oportunidades, né? Ele fala de perdão várias vezes nas cartas que escreveu, nas colocações que ele trouxe para nós na representação do cristianismo redivivo. E ele fala: perdoa os seus inimigos. Porque quando a gente perdoa os inimigos, a gente está perdoando a si mesmo. Se a gente perdoa as nossas ofensas, a gente está mostrando que a gente está melhorando. Se a gente perdoar aos nossos amigos, porque também a gente tem que poder perdoar os nossos amigos, a gente está dando uma prova de amizade. Então vamos nos reconciliar com os nossos desafetos enquanto estivermos a caminho, como diz Mateus em seu evangelho, que Jesus deixou bem claro isso. Perdoar uma ofensa é mostrar que nós estamos melhores. Quantos e quantos dissabores a gente podia ter evitado se a gente pudesse silenciar em alguns momentos, não retrucar, né? Eu não deixo barato. Veio com 80, eu volto com 120. Muitas vezes o silêncio fala muito mais alto, né? Se a gente pudesse silenciar quando a gente não compreende, se a gente pudesse silenciar quando os outros não concordam com a nossa opinião, se a gente pudesse silenciar quando
não compreendemos os outros. É mais fácil a gente agir assim. O silêncio fala muito alto. E o silêncio ele é uma arma de grande eficiência contra a ignorância, a intolerância e a presunção. É fácil dizer que a gente desculpa, sim, mas é muito difícil a gente manter uma relação próxima daquele que nos prejudicou. Sem dúvida é um grande desafio. Administrar o grau de ofensa que nos submeteram é muito difícil. Ninguém está dizendo que não é. O capítulo 10 do Evangelho de Jesus enfatiza isso. Mas ele enfatiza a importância do perdão. Porque quando a gente aprende a perdoar, a gente se aproxima mais de Deus. Se a gente aprende a perdoar, a gente se aproxima mais de Jesus. O perdão vai nos libertar de uma série de vibrações negativas, de energias densas. Por quê? Porque se a gente começa a agir ou pensa em fazer alguma coisa, o perdão, quando a gente está pensando em fazer alguma coisa ruim, ele vai restabelecer o nosso equilíbrio. Se a gente restabelece o nosso equilíbrio, a gente não vai procurar nos vingar, ninguém vai procurar causar situações adversas àqueles que causaram alguma coisa para nós. Nós não estamos mais no dente por dente, olho por olho. Não é mais desta forma. Não é mais dessa maneira que a gente pode angariar crescimento, né? Se a gente não perdoa, se a gente guarda rancor, é como se a gente carregasse conosco um lixo nuclear, um material radioativo que vai nos prejudicar. Guardar sentimento inferior, reitero, que os espíritos superiores nos ensinam categoricamente. Guardar rancor é optar por enfermidades físicas e enfermidades espirituais. A ideia principal seria nos manter na oração, na vigilância, no cuidado com os nossos pensamentos e, principalmente, tentar aprender a perdoar, como diz o capítulo 10 do nosso Evangelho. A gente fala o tempo inteiro, Jesus é a nossa referência, nosso modelo e guia. Sim, então vamos provar isso, né? Porque se a gente não consegue fazer isso, essa limpeza, essa higiene mental, que a gente precisa ter esse cuidado, a gente não vai conseguir agir de acordo com as leis divinas. Lá no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um espírito chamado Simeão que nos alerta, né? E ele dá um recado muito claro. E eu pensei e trouxe aqui para a gente. Ele fala assim, não torne o perdão uma expressão vazia. Aí ele traz assim, categoricamente, espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Pois que vos dizeis, espíritas sédio, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Então o Espiritismo ele mostra para nós, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Teremos que responder. Se nós nos pusemos a fazer algo, isso surgiu aonde? No nosso pensamento. E esse pensamento se originou aonde? Nos nossos sentimentos. Então vamos cuidar dos nossos sentimentos, porque um pensamento rancoroso, ele vai nos levar ao quê? A um ato de ofensa, a um ato de vingança. É uma sequência lógica que a gente precisa quebrar. Cabe o alerta. Vale o esforço de esquecer o mal que foi cometido contra nós. Vale a pena, vale muito a pena. Feliz aquele que vai à noite, por exemplo, terminada a nossa palestra, possa deitar, colocar sua cabeça no travesseiro e dizer assim, eu não tenho nada contra o meu próximo. Olha que bênção. Nós somos criados simples, nós somos criados ignorantes, mas a nossa responsabilidade é de ser um ser perfectível. Nós precisamos nos melhorar. Alguns num ritmo mais acelerado, outros de uma maneira mais lenta. Isso aí não é problema. Nós estamos no mesmo estágio, no mesmo patamar. Vamos ter essa compreensão. A nossa modificação, a nossa responsabilidade, as ocorrências que porventura envolvam a nossa vontade ou a nossa omissão, a gente tem que cuidar. Infelizmente, muitas vezes a gente quer modificar o outro, mas isso não é a nossa atividade, não é a nossa tarefa. A gente precisa primeiro nos modificar. Modificar o outro é impossível. A gente pode até interferir de maneira através do exemplo, né? Ou através do exemplo, da nossa conduta. Agora, modificar o outro nós não vamos. A essência de cada um, nós não iremos fazê-lo. Mais uma vez eu vou citar aqui o apóstolo Paulo. Ele cita muitas vezes, você tem a oportunidade de perdoar de duas maneiras distintas. O perdão do coração e o perdão dos lábios. E a gente sabe o que significa isso. Porque nós já passamos por isso. Certamente nós já perdoamos de coração, cada um de nós aqui. E já perdoamos também somente com os lábios, né? Perdão dos lábios é aquele que impõe condições, né? O perdoado. A gente diz assim, em troca do perdão, você tem que fazer isso, isso, isso. Já o perdão do coração é aquele que é o recomendado pelo Evangelho de Jesus, né?
Você esquece as ofensas. É assim que deve ser o perdão. Se não for assim, não é perdão. Mais uma vez, Paulo, né, esse grande nome do cristianismo redivivo, nos ensina. Verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelas nossas condutas, pelos nossos atos, do que por nossas palavras. Né? Muitas vezes a gente fala isso, principalmente na relação de pai e filho. Né? A gente comete alguns erros como pai, como mãe, e aí pede, me perdoa, minha filha, meu filho. Não precisa, né? Eu já aprendi com o passar do tempo que a gente não adianta ficar pedindo perdão. O que a gente tem que fazer é mudar de conduta. E eu tento fazer isso. Continuo errando? Claro que continuo. Eu sou um espírito ainda imperfeito, né? A gente continua errando. Não vai pensar que eu não cometo deslizes, cometo muitos. E agradeço a oportunidade de ter conhecido a doutrina espírita, que me afasta de muitos e muitos erros que eu iria acrescentar no meu rol de erros, que são muitos, né? E a gente agradece essa oportunidade, por exemplo, de estar discutindo o Evangelho de Jesus e que a gente aprende. Se a gente buscar, por exemplo, na oração que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso, o aspecto do perdão ele está explícito, né? Perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é uma condição. Eu vou ser perdoado, desde que eu faça a mesma coisa. Chico Xavier, numa das suas frases célebres, Chico era fantástico, né? Ele diz assim: aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim, eu dou o dever de ser cada dia melhor. É assim que a gente tem que agir. É assim que a gente tem que buscar essas referências, né? O perdão, segundo a doutrina espírita, é isso, né? Não vai largar as portas do erro. Não é dizer, faz o que você quiser. Não é assim. A doutrina espírita aponta a responsabilidade para quem age com desonestidade, com injúria, com crueldade, né? Com imoralidade. E não vai haver perdão sem reparação. O amor, a gente ouve muito essa frase, né? O amor cobre uma multidão de pecados, certamente. Porém, nós iremos responder pelos nossos atos. Não existe você passar a vida inteira aprontando e na hora do seu desencarne, mestre, me perdoe. Ele vai dizer sim, te perdoo. Porém, você vai ter que responder por todos os seus erros, por todas as suas condutas inadequadas. Sem aspecto de vingança. Jesus não é vingador, e nem tampouco Deus. Então, o perdão, segundo a doutrina espírita, é isso. Não vai alargar as portas do erro. Não espere isso. O perdão que o Espiritismo preconiza para nós, ele é de muito fácil execução para aqueles que já estão num grau de evolução elevado. Não é o nosso caso ainda. Por quê? Porque Jesus, no seu exemplo prático, ele nunca foi contra o pecador, né? Ele nunca apoiou o pecado, porém ele soube diferenciar. Ele separava o pecador e o pecado. E o Evangelho de Jesus, ele traz para a gente, dentro da doutrina espírita, que o perdão exige algumas situações que a gente precisa tentar praticar. Requer boa vontade, demanda esforço pessoal, sem dúvida que demanda, né? Que nos cobra persistência, que ele exige que a gente seja perseverante e que ele principalmente não se traduz por expressões verbais quaisquer. A gente precisa agir. O ato de perdoar é um ato muito, mas muito sublime, grandioso. E isso explica por que ele é tão difícil a sua execução. Não existe perdão verdadeiro se eu não me inclinar a ajudar aquele que eu perdoei. Não existe o perdão verdadeiro se eu não estender a mão àquele que eu perdoei. Eu preciso socorrer o ofensor. É assim. Jesus fez assim. Nós temos que fazer também. Quem não perdoa, aprenda isso. Vai manter um elo, uma ligação intensa com o seu ofensor. O amor liberta, o perdão liberta, o ódio aprisiona, a vingança aprisiona. E aí vem de novo o livre-arbítrio. O que é que você quer? Você quer liberdade ou você quer prisão? Você quer andar algemado com o seu desafeto? Por isso que a gente tem que lembrar, o amor liberta, o perdão liberta. Ser repetitivo. Né? As palestras espíritas, quando abordam esse tema, muitas vezes os nossos irmãos falam, é repetitivo a gente estar falando. Você sabe por que a gente repete? Porque a gente precisa ouvir muitas vezes para aprender. Né? Então, finalmente, e não menos importante que a gente está conversando, existem algumas características do verdadeiro perdão que a gente não pode esquecer. Primeiro, esquecemos o mal recebido. Segundo, não podemos nos regozijar com o insucesso dos nossos ofensores. Nossa, que beleza, ele quebrou a cara. Não, não podemos agir dessa forma. Nós precisamos auxiliar de forma discreta, sempre que possível, o nosso adversário. Antes ele não me dá oportunidade de se aproximar, ora por ele. Precisamos usar delicadeza sincera. Precisamos tratar aqueles que nos magoaram com acolhimento e mansuetude. E, principalmente, nós precisamos vibrar de forma fraterna
em favor daqueles que nos desestimam. Essa é, sem dúvida, uma tarefa muito difícil, um desafio para nós que somos perfectíveis, e quando a gente descobrir que perdoar é um instrumento maravilhoso para o nosso crescimento moral, nós vamos tentar fazer. Não vamos esquecer da lição de Joana de Ângeles, né? Vamos buscar conciliar com os nossos adversários internos, principalmente o nosso orgulho ferido. Nada de culpa, nada de desculpa, nada de vitimização. Vamos sair dessa prisão sem grades que a nossa mente consegue criar ao redor de nós. Em seguida, nós iremos abrir para as conversas, perguntas e colocações de quem quiser participar. Mas antes eu peço a nossa querida Ana Nery, estou morrendo de saudade de você, da Ana. Eu e a Nega, estamos morrendo de saudade de você, que faça a nossa oração. O seu microfone está desligado, Ana. Por favor, ligue o seu microfone. Não estamos lhe ouvindo. Ligou? Sim. Pode começar. Neste momento de paz, de luz e de amor, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre de amor, e nos sentimos agradecidos por podermos estar reunidos em teu nome, pessoas tão queridas que fazem parte da nosso Centro Espírita Allan Kardec, que possamos, através desses ensinamentos de amor, da prática do bem, possamos unidos pensarmos que somos tão pequenos e tão imperfeitos, mas que temos tantas oportunidades de perdoar. Perdoar é muito difícil, mas nós temos muitas ferramentas que podemos usar para podermos nos estruturar, para podermos nos fortalecer. A prece, o Evangelho e o ensinamento de Jesus. Que possamos, através desta palestra maravilhosa, possamos, Senhor, distribuir todo o nosso amor em prol do perdão. Todos nós somos capazes de fazer isso. Que possamos levar aonde houver ódio, levar o amor e o perdão. Senhor, que a nossa semana seja de luz, de paz e de amor, usando sempre como exemplo Paulo, o grande apóstolo, que tanto mal fez a Jesus e a toda aquela época, mas tocados pelo amor, pelo perdão que sentiu necessidade de fazer, se tornou um dos maiores divulgadores da doutrina de Jesus, dos ensinamentos deste mestre de amor. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos cada dia mais em nome dos vossos ensinamentos e do vosso amor. Que assim seja. Que assim seja.